Para definir um modelo económico-social, devemos perguntar o que é o bem-estar. Em função da resposta obtida, podemos deparar-nos com diferentes modelos de funcionamento social. Até há pouco tempo atrás, não se questionava o predomínio da visão materialista do desenvolvimento e do bem-estar, centrada no crescimento económico. Atualmente, há uma tendência crescente para mudar esta visão e colocar a referência do desenvolvimento na obtenção de bem-estar ou no que noutros contextos se chama de buen vivir. A premissa de que quanto mais melhor tem vindo a ser questionada. E hoje sabemos que o PIB, ou a renda per capita, não são indicadores centrais do bem-estar. Não há uma concepção única universal sobre o que deve ser o bem-estar, nem pode haver. Antes, pelo contrário, existem concepções muito diferentes, de acordo com as diferentes culturas e valores que dão vida às sociedades. O século XXI ofereceu-nos um novo cenário, no qual surgem reivindicações de outras visões de bem-estar. Não apenas críticas, mas diretamente contrárias às prioridades da modernização. A visão alternativa de bem-estar exige que as conquistas sejam alcançadas em diferentes dimensões da vida dos indivíduos e das sociedades e que a sua realização seja o resultado da livre agência das pessoas e dos grupos. A autonomia para escolher aquilo que se considera valioso é crucial. Isso implica decidir e participar ativamente no desenho e desenvolvimento dos contornos da nossa própria vida pessoal e coletiva. A abordagem das capacidades introduz, de forma decisiva, a dimensão normativa na própria definição do bem-estar, o que envolve não apenas uma profunda revisão do conceito, mas a própria formulação de um novo. A originalidade da sua proposta é de que o espaço das capacidades das pessoas, e não os recursos económicos, medidos pelo mercado e a partir do mercado, são o que realmente determina o bem-estar. Afirmar o bem-estar a partir das capacidades requer definir quais são as capacidades necessárias para uma vida digna. Sem essa precisão, permaneceríamos numa mera consideração abstrata. Mas esta definição não pode ser feita a partir de meras propostas técnicas feitas por especialistas ou por organizações. O que deve ser ou não considerado como vida digna, ou seja, as capacidades que a tornam possível, deve ser o resultado de um processo de definição pessoal e coletiva, no qual se formula o que se considera valioso e se decide como objetivo a atingir. Em suma, a proposta alternativa procura responder a estas duas perguntas essenciais. O que é estar bem? Qual é a vida que vale a pena viver? Isto é, definir os objetivos que uma pessoa marca para a sua vida e aqueles que uma sociedade considera para o seu conjunto. A definição de bem-estar que se considera valioso cabe a cada sociedade e será o resultado de um processo de deliberação coletiva que ocorre de forma diferente em cada lugar. Isto não supõe ignorar ou negar a existência de elementos comuns e universais sobre as condições para que a vida humana seja considerada digna, mas sim sublinhar que os processos participativos de autodefinição, sem condicionamentos e imposições externas, são uma condição sine qua non da proposta alternativa. Mas então, quais são as categorias teóricas que nos permitem colocar em prática, tornar operacional a dimensão social do bem-estar? Durante muito tempo, a dimensão coletiva foi o aspecto menos destacado da abordagem das capacidades. A questão central é determinar quais são os espaços coletivos que fazem parte do bem-estar comum. O debate sobre como eles devem ser entendidos e a sua relação com a abordagem das capacidades ainda está completamente em aberto. Há duas linhas a partir das quais é necessário especificar as categorias teóricas que permitem a dimensão social do bem-estar seja colocada em prática e que aqui são objeto de especial atenção. Por um lado, o desenvolvimento de capacidades e, por outro, as capacidades coletivas. A análise da dimensão coletiva do bem-estar implica compreender os processos de mudança das instituições e as suas formas de relacionamento, o que constitui a aventura primordial da mudança. A proposta de desenvolvimento de capacidades tem o potencial de se tornar uma ferramenta teórica e política essencial para a análise e para a prática dos aspectos coletivos do desenvolvimento humano. Partimos, portanto, da definição oferecida pelo PNUD. O desenvolvimento de capacidades é o processo pelo qual as pessoas, as organizações e as sociedades alcançam, fortalecem e mantêm as capacidades para estabelecer e alcançar os seus próprios objetivos de bem-estar, desenvolvimento, ao longo do tempo. De forma resumida, é o processo que cria capacidade de mudança de uma sociedade para avançar no desenvolvimento humano. Destacamos três características centrais do processo de desenvolvimento de capacidades. Em primeiro lugar, implica um forte caráter endógeno. As capacidades devem ser levadas a cabo nas pessoas, organizações ou sociedades por elas próprias, sem serem impostas ou transferidas de fora ou contra a sua vontade. Em segundo lugar, inclui capacidades individuais e coletivas, que se distinguem em três níveis: pessoas, instituições e sociedade como um todo.
Isso implica o reconhecimento das capacidades coletivas e expressa a importância da interligação entre os três níveis. Por último, em terceiro lugar, a importância dada à interligação entre os níveis e o funcionamento do sistema como um todo obriga-nos a considerar uma análise mais dinâmica. As capacidades a serem desenvolvidas, individuais ou coletivas, devem ser aquelas que impulsionam a mudança para os objetivos de justiça. Noutras palavras, o desenvolvimento de capacidades por si só tanto pode ser positivo como negativo para a mudança alternativa. Aumentar as capacidades de uma pessoa, organização ou sociedade não significa que seja sempre um resultado positivo para o desenvolvimento humano. A consideração normativa é, portanto, obrigatória. Nem todos os processos criam valor por si só. Será, portanto, necessário avaliar quais são os que conduzem a resultados de bem-estar e desenvolvimento humano e quais é que não. Se quiser tornar este processo mais operacional, é muito importante especificar o conceito de capacidade coletiva, para que se possam estabelecer objetivos claros e desenhar políticas adequadas. A capacidade não é apenas um recurso das pessoas, mas de qualquer grupo com consciência de ter uma missão ou tarefa na sociedade e até mesmo da própria sociedade. Embora não tenha sentido elaborar uma lista fechada e universal de capacidades coletivas, é fundamental identificar e definir as capacidades que são especialmente relevantes e ideais para entender e avaliar o funcionamento das sociedades. Portanto, avançamos na tentativa de desenhar uma primeira lista que sirva de base para o debate e permita definir e tornar as capacidades operacionais. Uma base para definir e listar essas capacidades é a que propõem Beiser e Morgan. Estes autores entendem que existem 5 capacidades transversais em qualquer grupo. A primeira, compromisso e atração, o que envolve comprometer-se e participar, vontade, empoderamento, motivação, atitude, confiança. A segunda, executar tarefas técnicas e oferecer serviço e logística, funções básicas para alcançar os seus objetivos. Terceira, interagir e atrair recursos e apoio. Quarta, adaptação e renovação, o que inclui aprendizagem, estratégia, reposicionamento, gestão de mudanças, etc. E a quinta, equilibrar a coerência e diversidade, incentivar a inovação e a estabilidade, controlar a fragmentação, gerir a complexidade e equilibrar a combinação de capacidades. Como vemos, a capacidade de compromisso e atração, que se perfila como nuclear, sugere que as organizações devem ser capazes de escolher, empoderar-se e ser capazes de criar um espaço para si próprias. Reflete uma capacidade nuclear que implica ter ambição, convicção, determinação e identidade coletiva. A partir de outras abordagens, estão-se a formar outras listas de capacidades coletivas. A preocupação com a mudança institucional é fundamental, o que torna necessário considerar de maneira específica as capacidades necessárias para a mudança institucional. As organizações, os grupos, as instituições têm que desenvolver a sua atividade num ambiente complexo caracterizado pela incerteza e volatilidade, o que implica que os seus projetos enfrentem dificuldades adicionais. Devemos, por isso, tentar entender quais são as capacidades necessárias nesta realidade. Por exemplo, a categoria de resiliência tornou-se uma referência para expressar a capacidade necessária de qualquer organização para realizar o seu próprio projeto em ambientes complicados. Muito obrigado.